Salve, torcedor! Mais um vídeo aqui no canal Entre as Linhas. O vídeo de hoje é referente ao primeiro confronto das oitavas de final da Copa do Brasil entre Fluminense e Flamengo. O Fla-Flu dessa fase, o maior jogo dessa fase, o clássico dessa fase. Então nada mais justo que falarmos desse confronto por aqui, né? Eu vou pedir para você já deixar o seu like, comentar o que achou do jogo, e para a gente poder resenhar. E não só do jogo, eu vou postar hoje no modo de vídeo mais no modo de vídeo diferente. E aí eu gostaria que você comentasse também o que achou desse modo, que eu suponho que seja um modo mais curto e mais dinâmico de passar aqui o conteúdo da resenha para vocês. Então eu gostaria muito do feedback de vocês aí. Então já vou pedir para você comentar o que achou do jogo, o que achou do vídeo, deixar o like e compartilhar nas redes sociais aí. O jogo em si ele começou com o Flamengo massacrando o Fluminense e fazendo justamente aquilo que o Fluminense menos gosta, que é ficar sem a bola. Quando o time do Diniz não fica com ela, ele não joga o seu melhor, ele não age do seu modo natural. Todo mundo está careca de saber que o modo do futebol do Fernando Diniz é aquele com a bola no pé, aquele modo mais ofensivo, aquele modo mais de toque de bola. O que o São Paulo fez? Pegou a bola, colocou debaixo do braço e pressionou a equipe tricolor desde o começo. Tanto que teve uma oportunidade logo aos 2 minutos, num cruzamento do Arrascaeta, que o Wesley cabeceia e o Fábio fez a defesa. E depois daí, o Flamengo, se não teve muitas oportunidades, como eu disse, pegou a bola e colocou debaixo do braço. Foi quase um ataque contra a defesa. O Flamengo colocou o Fluminense na roda, se não literalmente, mas tirou aquilo que o Fluminense mais gosta, que é a posse de bola, e ficou com ela ali, dominando as ações do jogo. O Fluminense não sabe jogar sem ter as ações, sem ter a bola com ele, sem ele ser o dono do jogo. Tanto que foram 5 minutos, os 5 primeiros minutos de jogo foram de ataque contra defesa de Flamengo contra Fluminense, inegavelmente. Porém, esse sufoco não foi convertido em gol. Era nítido o quanto o Fluminense corria atrás dessa bola, não conseguia ficar com ela. Sempre que pegava, sempre que tinha posse de bola, já vinha pressão dos atacantes, já vinha pressão do Flamengo, e o Fluminense era obrigado a rifar a bola, às vezes devolvia para a defesa, um lateral ofensivo. O Flamengo, eu sei que o Fluminense não conseguia jogar no seu início de jogo. E o Flamengo não cansava, porque estava marcando bem, e continuava com a bola e oferecendo cada vez mais perigo ao gol do Fábio. Tanto que 15 minutos de jogo, continuava esse padrão, e nas finalizações o Flamengo era uma goleada. Era 4-0 em finalizações para o Flamengo. O Flamengo era uma média de uma finalização a cada 5 minutos, e o Fluminense não conseguia atacar. A equipe tricolor não conseguia atacar, não conseguia respirar um pouquinho que fosse. 20 minutos de jogo, o Gabriel tem a primeira grande oportunidade da partida propriamente dita ali, quando ele é lançado. Ele é lançado em velocidade, consegue ganhar da defesa, chegar primeiro que o defensor e acertar a trave numa finalização, o que ali fez com que realmente aquele volume
aquela pressão rubro-negra tenha sido convertida em boa oportunidade. Essa foi a primeira, isso aos 20 minutos. E o Fluminense ali sufocado sem poder sair, sem conseguir sair, né? Sem conseguir ter a bola para ele. Tanto que o primeiro chute do Fluminense a gol no jogo foi aos 28 minutos, numa jogada individual do seu melhor jogador, o Marcelo. O Marcelo faz ali a jogada pela esquerda, e vai trazendo para o meio, vai carregando, dribla alguns adversários ali e finaliza. Isso com quase meia hora de primeiro tempo. Fora isso, era só o Flamengo que atacava e, como eu disse, botava o Fluminense girando, girando, girando e só não conseguiu fazer o gol até ali, né? Mas para dentro dos acréscimos ali aos 49, 48, o Flamengo seguia sufocando o tricolor, que ali já se segurava todo, pensando mais no término do primeiro tempo, para tentar arrumar a casa, pensando num segundo tempo diferente, num segundo tempo melhor para ele, Fluminense. Antes da gente. Esse foi o retrato do primeiro tempo no jogo. Um Fluminense que foi absurdamente sufocado, teve apenas uma oportunidade boa com o Marcelo, que depois saiu machucado. Porém, pelo lado positivo, ele conseguiu suportar a pressão e o volume que o Flamengo fez na primeira parte. Antes de voltar para o segundo tempo, eu vou pedir para você deixar o like, comentar o que achou do jogo e desse novo formato que eu estou trazendo para cá. Ver se agrada, ver se é mais dinâmico ou não. Para ver se eu mantenho isso, para ver se eu mantenho esse formato ou não. Compartilhe nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, no Instagram, no Facebook, para quem usa, onde mais você usar, que ajuda muito a divulgar o canal, valeu? Voltando para o segundo tempo, o Fluminense mais cansado tem ali tem aquela esperança de falar, bom, vamos equiparar um pouco o que aconteceu no primeiro tempo. Essa supremacia que o Flamengo impôs aqui. Porém, aos 7 minutos do segundo tempo, logo no começo, o Felipe Melo é expulso. O Felipe Melo toma um cartão vermelho. Foi checado no VAR, tudo realmente foi uma falta acima do nível. Realmente, eu acho que não. Mesmo até pela checagem, não teve muita dúvida. Independente de se tratar do Felipe Melo, ainda que isso pese, né? E ele foi expulso. E aí o Flamengo, que já havia feito uma enorme pressão no primeiro tempo, ganhou esse reforço que era um homem a mais em campo. E teve esse volume maior. Porém, lá 25 minutos no segundo tempo, havia mais igualdade de oportunidades ofensivas para os dois lados do que em relação ao primeiro tempo, mesmo que o Flamengo tivesse um jogador a mais. É lógico que o Flamengo tinha mais a posse de bola, fazia mais a bola rodar, mas o Fluminense conseguiu aproveitar melhor as oportunidades que teve. Pelo fato talvez de ter que dar uma outra estocada apenas, então tem que fazer valer a pena cada saída que teria, porque teria, pensando até num possível contra-ataque do Flamengo. Então foi um jogo ali de até os 24 minutos ali, onde o Fluminense onde o Fluminense teve as oportunidades dele também. E os dois tiveram mais igualdade em relação ao primeiro tempo, mesmo com um jogador a mais do Flamengo. E ali por volta dos 30
minutos, 5 minutos após ali essa vantagem maior, o Flamengo chega em duas vezes em sequência, aí aproveitando as oportunidades dele, o Flamengo chegou duas vezes em sequência e parou no Fábio. O Flamengo chega aos 28 e 30 minutos e para no Fábio. E dali para frente o Fluminense se segura. E aí começam alterações defensivas do Diniz, enfim, a torcida começa a entender que é melhor se segurar mesmo, e o Fluminense consegue sair do primeiro jogo com um 0-0 e um jogador a menos. Foi um jogo onde o Flamengo podia ter feito mais do que fez, talvez no segundo tempo, por conta do homem a mais que tinha. Porém, a postura do Fluminense foi muito bem feita. O Fluminense viu o que tinha na frente dele desde o começo do jogo, quando estava 11-11, 11 contra 11, e fez a lição de casa, né? Não se escondeu, não estacionou um ônibus dentro da área e deixou de atacar. Teve suas oportunidades ofensivas, mas soube se defender da forma correta. Sem vergonha, sem receio de falar, bom, a hora que eu tiver que fechar a casinha, eu vou fechar tudo. Não vou deixar uma fresta aberta. E a partir da expulsão do Felipe Melo, o Fluminense soube se fechar ainda mais e sair com o resultado que ele é, devido à circunstância, ainda mais interessante. E deixar tudo igual para o jogo da volta. E eu pergunto para você, torcedor rubro-negro, o que achou do jogo? Se esperava até uma vitória, com um placar até tranquilo, por esse homem a mais e o volume que o Flamengo apresentou? E você, torcedor tricolor, se está satisfeito com esse empate, com esse resultado, devido às circunstâncias que o jogo apresentou para o Fluminense? Comentem aqui o que acharam do jogo, comentem o que acharam desse novo formato, por favor, que vai me ajudar muito. Muito obrigado pela companhia no vídeo até aqui. Tamo junto e fiquem com Deus.